Olá, eu sou o Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Após uma espera de quase 2000 anos, o relógio divino profético se ajusta para o final da hora derradeira. Nas últimas décadas, tudo tem se afunilado para o cumprimento de um propósito que é inevitável. Enfim, a última semana de Daniel está às portas e está para começar. Certamente o cavaleiro do cavalo branco já se encontra neste plano terrestre. Ele é aquele que abre os 7 anos da última semana de Daniel e chega como um herói, chega para vencer. Na verdade, um enganador e traiçoeiro, pois sabemos que estes 7 anos serão os anos mais terríveis que já houve sobre esta terra. Mas por que ele será recebido como um herói? Por que ele terá tanta credibilidade entre os povos? E esta resposta se encontra no livro de Daniel, no capítulo 9, no verso 27, que diz assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Perceba aqui então o motivo. Este líder, este cavaleiro do cavalo branco, fará uma aliança, um acordo de paz que envolve Israel. Em 1948, Israel proclamou a sua independência após as Nações Unidas declararem Israel como uma nação novamente. E menos de 24 horas depois disso, os exércitos dos países do Egito, Jordânia, Síria, Líbano e Iraque invadiram o país, forçando Israel a defender a sua soberania, que acabara de reconquistar em sua pátria ancestral. Desde estes dias em diante, até hoje, Israel ainda não conseguiu a paz. Se arrastam por conflitos intermináveis. Líderes mundiais proporam por décadas acordos de paz que não vingaram. Verdadeiramente, aquela região é o pavio de uma bomba prestes a estourar no mundo inteiro. E é exatamente este conflito, este estado de guerra que já dura 72 anos, que o anticristo irá resolver. Os judeus ainda estão aguardando o seu Messias. Eles acreditam que ele salvará Israel e reconstruirá o templo. Será um amargo engano. Não estarão recebendo o Messias, mas sim a um impostor. Estarão recebendo este líder de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O homem do pecado, a própria encarnação do mal. Pois eles não acreditam em Jesus Cristo como Filho de Deus. Mas, no entanto, Jesus os advertiu quando disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43: Eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. O ano de 2020 pode ser o ano em que isto vai se desencadear para o desenrolar do desfecho divino sobre a humanidade. Um acordo de paz parece estar verdadeiramente se desenhando para Israel. Não acredito que o acordo de paz proposto por Donald Trump seja o acordo de paz proposto pelo anticristo, mas sim a abertura daquilo que virá em seguida. E assim como João Batista, que foi aquele que preparou o caminho para a entrada do Filho de Deus, este acordo pode ser aquilo que prepara a entrada triunfal daquele que, conforme está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Jesus disse: aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Sim, Israel completa 72 anos desde o seu retorno em 2020. E biblicamente, 70 anos é tempo de uma geração, mas não uma geração como Israel. Segundo está em Salmos 90, versículo 10, que diz assim: os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos.
Israel não é uma nação como as outras. Ela tem mais vigor. Veja as provações que este povo passaram por toda a sua história. Já tentaram matá-los e exterminá-los diversas vezes. Eles verdadeiramente têm muito vigor. Eles são da classe dos que vivem a 80, como diz o Salmo. Entretanto, como diz a palavra, são anos difíceis e cheios de sofrimento. Tudo a ver com a última semana de Daniel. Serão os anos mais difíceis e terríveis que já se passaram sobre esta terra. Não é bom marcarmos datas para o cumprimento das profecias bíblicas, pois podemos nos frustrar. Muitos podem perder a fé, desanimar ante a tantas provações, mas é inevitável não pensar, quando estamos diante de algo que se encaixa tão perfeitamente nas profecias do desfecho divino sobre a humanidade. Bem, sendo assim, temos que aguardar para ver o que acontece. Faltam 8 anos para que Israel complete 80. Jesus assegurou que não passaria a geração da figueira sem que todas as coisas acontecessem. Se confirmado realmente isto, se o acordo de paz realmente for firmado, evoluindo então para algo maior como a construção do templo, prepara-te, ó igreja, para te encontrares com o teu Deus. E os últimos 7 anos da visão de Daniel, enfim, terá o seu início. E as terríveis profecias de Apocalipse e de Mateus capítulo 24, enfim, se concluirão sobre esta terra de forma inevitável. Porém, não fique apavorado e nem desesperado com estas coisas, pois Deus está conosco. E por isso não há o que temer. Busque a Deus, se consagre a Deus, continue servindo a Deus e Ele te guardará de todas as coisas. Como diz em Salmos 46, versículo 4 em diante. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Que Deus nos dê graça diante de tudo aquilo que virá, e que a mão protetora do nosso Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém.